O tema de hoje é casamento sólido. Por que casamento sólido, pastor? Por causa da banalização do casamento no mundo pós-moderno. Eu acho que a gente não está mais no mundo pós-moderno, a gente está no mundo pós-cristão, pós-Deus, pós tudo que é de bom. A gente está no mundo que os valores e princípios da família estão sendo colocados no ralo. Valores da sociedade que tem princípios de Deus estão sendo colocados no ralo. Domingo passado eu falei aqui que ontem foi um dos dias mais importantes para a história da humanidade, o dia da Reforma Protestante, enquanto outros comemoram o Dia das Bruxas, invenção do inferno, lixo do diabo, para esconder um dia tão importante como um dia da Reforma Protestante. Nenhum canal de televisão falou sobre isso, vocês perceberam? Não falam sobre isso. Instrução para o povo, para abençoar o povo, ninguém fala. Agora, tudo que não presta, a turma fala. Halloween é o que mais tinha na televisão. Dia das Bruxas, filme do inferno é o que mais tinha. Mesma coisa na família, nos casamentos. Os casamentos foram banalizados. Então hoje é muito comum a gente acabar o casamento por qualquer coisa. Eu, por exemplo, tive um problema sério aqui com uma família, porque o marido queria continuar o casamento e queria restaurar o casamento e pediu perdão e perdoou, mas a mulher não queria de forma alguma. E havia todo um aparato da família e de campanha contra o pastor, porque as pessoas queriam que o divórcio acontecesse. E eu disse, não concordo, os motivos não são legítimos, não são bíblicos e não são honestos. E eu bati duro e disse, não vou concordar com isso. Infelizmente, as duas famílias saíram da igreja e infelizmente a que estava errada teve apoio e a que estava certa não teve. Não dá para entender essas coisas dentro de igreja, mas sempre a culpa é do pastor, né? Como eu já falei para vocês. Sabe qual era o motivo, queridos, do divórcio? Era incompatibilidade de gênios. E sempre se tinha sempre voltava para essa mesma tecla, não, porque a gente não se bate mais, não dá mais certo o casamento, a gente não se bate mais. Mas é mentira, que a menina era mimada demais, o marido tinha que servir café para ela na cama, almoço para ela na cama, tinha que fazer o chá do jeito que a mãe fez, o café do jeito que a mãe fazia, a carne assada, chapada do jeito que a mãe fazia, o suco forte do jeito que a mãe fazia, e o cara se tornou empregado da mulher dentro de casa. E o motivo real era esse, e eu sabia, né? E eu disse, incompatibilidade de gênios, é verdade? Pois a única coisa que um casal não pode se separar é por incompatibilidade de gênios. Porque no mundo tem mais de 7 bilhões de habitantes. E se tem uma coisa maravilhosa que a ciência não explica, se tem uma coisa espetacular que Deus fez, foi que todos os seres humanos da face da terra são diferentes. Apesar de terem semelhanças, porque foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas todos são diferentes, ou seja, todos são incompatíveis. Então o único argumento que um casal não pode usar para se divorciar é incompatibilidade de gênios. Está errado. O nome disso, traduzindo para o português, é sem vergonhice. Falta de princípios. Falta de peia. Falta de educação, falta de princípios dentro da casa. Por isso que qualquer briguinha separa. Eu tenho muito medo de casal que não briga. Muito medo. Que casal que não tem problema. Porque quando tiver, meu amigo, prepare que o divórcio já vai vir às portas. Se tem um lugar que a gente briga é dentro de casa. Porque dentro de casa a gente é o que a gente é mesmo. Dentro de casa minha esposa sabe como eu sou. Dentro de casa eu sei como minha esposa é, como meus filhos são. Eles sabem como eu sou. Nós mostramos, dentro de casa nós não temos máscaras. As pessoas nos conhecem. Então vai haver atrito. Eu costumo dizer aqui na igreja que
Você só pisa no calo de quem está do seu lado. Quem está longe de você, você não pisa no calo. Então, queridos, por incompatibilidade de gênios, não venha me argumentar para se divorciar porque está errado. Outra coisa que eu tenho visto, e fiz uma pesquisa, baseado em tantos divórcios que tem acontecido no Brasil. Eu vou começar pela notícia boa. No Brasil, a cada 10 casamentos, graças a Deus, as pessoas estão se casando no Brasil, estão se casando no papel. Isso é bom, muitos jovens, inclusive. Mas a cada 10 casamentos, 3 divórcios. Notícia triste. Em menos de 4 anos, o Brasil pulou de 80 mil divórcios por ano para 144 mil divórcios por ano. De 80 mil divórcios para 144 mil divórcios por ano. O negócio é mais brabo do que a gente imagina. Os casamentos estão mais banalizados do que imagina. E, vou ser redundante, começa do começo. Tem um livro interessante que diz assim: todo casamento acaba no namoro. Porque já começa sem princípios. Já começa pensando em se separar. Já se casa pensando em se separar. Uma das coisas que mais eu fico chateado nos dias de hoje é quando as pessoas se juntam e dizem que são casadas e não se submetem ao casamento civil. E acha que isso é normal. O nome disso é falta de compromisso. Tem um filme interessante com Jennifer Aniston. Eu não lembro o nome do filme agora, infelizmente, mas é um filme onde ela quer casar o tempo todo. Ela fala, já está morando com um cara há tanto tempo e quer casar, e o cara não quer de jeito nenhum. O cara enrola, e é uma crise no relacionamento, porque ela quer casar no papel, e sempre o argumento é: não, está tudo bem no nosso casamento. Para um papel não faz diferença. Faz diferença sim. Quando eu caso no papel, eu estou dizendo que eu tenho um compromisso com você. E que eu estou assumindo compromisso com você perante a sociedade, perante Deus e perante os homens. E eu fico triste quando eu vejo esse tipo de argumento dentro da igreja. Uma coisa é você se juntou no passado com uma pessoa que não entende o que é Cristo na sua vida, o Evangelho. E aí você não vai forçar a barra dela. Já começou, e eu sou o primeiro a dizer: cara, não force a barra. Ganhe por amor. Agora, outra coisa é crente com esse argumento, como eu tenho visto nas igrejas. O nome disso é pecado e é falta de compromisso. Quando você não casa no papel, você está dizendo assim: eu não tenho um compromisso com você. É isso que você está dizendo, não é outra mensagem que você está passando. E não me venha com argumentos filosóficos, sociológicos, psicológicos, diabológicos, bruxológicos. Não me venha. Não me convence. A igreja precisa voltar para a palavra. A igreja precisa voltar para submeter-se a Deus. A igreja de Jesus precisa ser exemplo nesse mundo. A igreja de Jesus precisa ser sal na terra e luz no mundo. A igreja de Jesus precisa, como Jeremias disse lá para o povo de Israel: eu queria colocar sobre vocês um jugo de madeira, mas por causa do orgulho de vocês, da arrogância de vocês, da dura serviço de vocês, eu vou ter que colocar um jugo de ferro. E sabe o que é o jugo? É aquela coisa que fica sobre a cabeça, lá, as costas do boi. Para alinhar um boi que carrega um carro, aí tem um jugo aqui. De madeira doía menos. Agora imagine de ferro. Além de doer, é mais pesado. Jeremias diz: eu vou ter que colocar um jugo de ferro porque vocês são desobedientes demais. A igreja de Jesus precisa ter exemplo e ser exemplo. Não é à toa que uma série de mensagens dessas, quando a gente começa, a igreja está lotada. Está certo que hoje é feriado, mas domingo passado, a quantidade de pais que faltaram à igreja, porque sabiam qual era o tema, vocês não têm noção. A quantidade de pais que faltaram no domingo passado, que são pais de meninos birrentos, dominadores, meninos que choram para controlar os pais, meninos que dominam os pais, meninos de 1 ano de idade, e muitos desses pais não vieram domingo passado. Vai ouvir aqui no YouTube. Eu sei porque vocês não vieram, porque sabiam do que eu ia falar. E muitos saíram com raiva,
que fiquem com raiva, mas eu fico com a palavra. Amém? Mas eu quero apresentar para vocês 4 princípios, 4 pilares, 4 fundamentos, 4 bases para que um casamento seja sólido. Tem muitos casamentos que não são sólidos, queridos. Tem muitos casamentos que não são sólidos porque falta princípio. E eu quero trazer 4 princípios da palavra de Deus para que você fortaleça a sua casa, para que você fortaleça a sua família. Volto a dizer, eu preciso dizer isso, porque nós temos na igreja, e a igreja é aberta para todo mundo, para pessoas que já tiveram experiências, que já se arrebentaram numa família, num casamento, pessoas que estão divorciadas, a igreja é para todo mundo. Mas nenhuma palavra aqui é para ferir, nem para atacar ninguém. A palavra aqui é para restaurar quem está quebrado. A palavra aqui é para evitar quem está bem caia. Porque eu posso ser o próximo a cair. Como eu disse no primeiro culto, o divórcio está tão comum no Brasil, que eu estava conversando com um amigo meu, um dizendo para o outro, rapaz, a gente tem que orar, porque senão a gente pode ser o próximo. Que Deus nos livre dessa desgraça. Mas está tão comum que eu e você pode ser o próximo. Porque tudo é banal demais, gente. Então, em nome de Jesus, volto a dizer, não se sinta ferido quem passou por essa experiência, que é traumática demais, mas eu preciso alertar a igreja e preciso que você que já está num outro relacionamento, que você firme o seu e que a história daqui para frente, Deus venha a corrigir o que tem que ser corrigido, abençoar o que tem que ser abençoado e manter o que está bom. Amém? Então, 4 pilares para nós mantermos um casamento sólido. Primeiro pilar é o amor. 1 João, você puder abrir comigo, lá no final da sua Bíblia, você vai para Apocalipse, volta só um pouquinho, você vai encontrar a primeira carta de João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. 7 ao 8. 1 de João, diz assim a palavra de Deus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A vida e a obra de Cristo são as maiores manifestações de amor para uma pessoa. É interessante que esse texto que está sendo usado aqui é fundamental para a minha vida, para a sua, para o meu casamento e para o seu, para a minha criação de filhos e para a sua, porque a expressão de amor aqui é usada, se chama ágape. Ágape é amor sacrificial, amor incondicional. Eu lhe amo independente do que você vai fazer por mim. O amor de Cristo na cruz do Calvário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um amor incondicional. Simplesmente Deus ama. O primeiro pilar do casamento, os cônjuges devem ter em mente que ele tem que amar. Incondicionalmente. Porque a própria palavra usa a expressão ágape. Ah, pastor, não dá. É interessante que o Vinícius pregou aqui. E 2 coisas espetaculares que o Vinícius falou. Primeiro, para a gente conhecer uma moeda falsa, a gente tem que conhecer a verdadeira. Então, para a gente conhecer um casamento falso, a gente tem que conhecer o que é um casamento verdadeiro. Porque existem vários jeitos de casamentos hoje, de família, que está turma falando aí, por aí. E outra coisa que ele falou interessante, que me marcou muito, olha, vocês mulheres reclamam porque a Bíblia as aconselha a serem submissas, não é isso? Mas vocês já perceberam a responsabilidade que os homens têm, que é muito maior do que ser submissa? Porque a palavra usada lá para os homens é amor, 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 ágape, 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 ágape. O marido deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amor incondicional. Costumo dizer para os casais o seguinte: sabe quando é que a mulher vai ser submissa a você, homem? Quando ela tiver certeza de que você entregaria sua vida por ela.
Aí os caras ficam com medo, com os olhão assim para mim. A mulher vai ser submissa ao marido quando ela tiver certeza que o marido entregaria a sua vida por ela. É simplesmente isso que Paulo está falando. O amor deve ser um pilar para os nossos relacionamentos. Mas nós confundimos amor com emoção, com emocionalismo. Nós confundimos amor com frio na barriga. Nós confundimos amor com fases no nosso relacionamento. Nós entendemos que as pessoas precisam ser encharcadas de amor. Esse tanque de um para o outro tem que encher. Se eu sei qual é a linguagem do amor do outro, eu vou enchê-la com esse tanque. Vocês precisam ler aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Porque tem pessoas que a linguagem do amor é toque. Tem pessoas que a linguagem do amor é palavras de afirmação. Tem pessoas que a linguagem do amor é tempo, qualidade de tempo. Eu posso passar 30 minutos com uma pessoa que gosta, que a linguagem do amor dela é qualidade de tempo. Mas se for 30 minutos com qualidade, para ela encher o tanque. Ela está satisfeita. A pessoa que a linguagem do amor é abraço, eu vou abraçá-la. A pessoa que, no nosso caso, o cônjuge, o que é que a gente tem? A gente tem que saber qual é a linguagem do amor dela para a gente encher esse tanque. Mas muitos não entendem que amor é decisão, não entendem que amor é atitude, não entendem que amor tem que ser oficializado na prática, sair do campo das emoções, sair do campo das ideias, e o amor tem que ser concretizado. Davi, quando mandou, lá em 2 Samuel capítulo 9, Davi mandou chamar Mefibosete, filho de Jonatas. Davi disse assim: existe ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade com ele, de misericórdia com ele, por amor e bondade ao meu amigo Jonatas? A palavra que Davi usou é aliança. Amor incondicional, amor sacrificial, amor concretizado, amor de aliança, amor verdadeiro. Tem que se desaguar na prática. Mas nós vivemos no campo das emoções. Então, como é os nossos relacionamentos? Aquela fase da paixão. Um olha para o outro, se conhece, surgiu a paixão. Quando um olha para o outro, a barriga fica gelada. Não é assim? No início? Dá um frio na barriga que as mulheres correm logo para o banheiro. Um frio desesperador. Ele está ali. Apareceu. Geisa quando me via, né? Ainda bem que ela não está aqui, né? Naquela época eu tinha barriga tanquinho, né, gente? Aí dava para causar esse frisson. Agora não dá mais não. Aí o que acontece? Aquele frio na barriga. Mas o homem também. O homem vê a mulher e fica doido. Rapaz, essa gata. Que desesperado, né? Aquele romance, aquela paixão, aquela, não é? Um quando olha para o outro. Aquelas músicas românticas, né? Roberto Carlos, né? Começa logo, né? As emoções começam agora, para rever a todo momento, não é isso? Você olha, você entrou na minha história. Olha, o amor não escolhe a hora. Aí você se apaixona logo. Eu e ela, somos dois apaixonados, né? Foi aquela paixão maravilhosa. A minha música é de Geisa. Quando eu olho para Geisa, eu lembro de uma música linda de Luiz Vieira, Paz do Meu Amor, que diz assim: você é isso, uma beleza imensa, toda recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma, no céu de minha alma, é ternura em mim. Você é isso, estrela matutina, luz que descortina um mundo encantador. A mulher ouvindo isso, ela se desmancha. Você ganha, meu amigo. Aí eu continuo para ela. Se ela tivesse aqui, ela estava vermelha. Você é isso, é parto de ternura, lágrima que é pura, paz do meu amor. E se quiser continuar com o menino passarinho: sou pequeno passarinho com vontade de voar,
quando eu estou nos braços dela, né? A segunda música continua assim. Então, assim, todos nós passamos por essa fase no relacionamento, dessa paixão, desse frisson no coração, mas isso passa. Tem mulheres que têm 50 anos de casadas e gostam de receber flores, gostam de homens românticos, gostam lá, vou voltar para o Roberto Carlos, eu sou aquele amante, a moda antiga, do tipo que ainda manda flores. Você manda flores, Rinaldo, ainda? Muito bem, cara. Mas tem mulher que se você for dar flores, ela diz quanto foi. Era melhor me dar o dinheiro. É ou não é? E Geisa está onde? Ainda bem que ela não está aqui. Um buquê de 80 conto, meu amigo, dá para comprar isso. Eu não sei como mulher consegue comprar tanta coisa com 80 reais. Mas ela faz logo uns cálculos mirabolantes lá. Então, assim, tem mulher que gosta, mas tem umas que não gostam. Que o buquê de rosas dela é um par de sapato. Tem outras que é um cinto de couro, tem outras que é uma bolsa de couro, né? Aí o problema é que é de 600 reais, 2.500, o problema é esse, né? Mas eu quero dizer, gente, que esse tempo passa, esse tempo de esfrio na barriga, de paixão avassaladora passa. Mas o que sustenta o casamento é o amor. Porque ele é incondicional. Porque ele não precisa de emoções para que ele seja concretizado. Eu decidi amar minha esposa, ela decidiu me amar, isso é incondicional. Claro que nós devemos concretizar nosso amor, compreendendo a linguagem de amor do outro. Tem dias que nós não vamos estar bem, tem dias que nós não vamos abençoar o outro com nosso amor, tem dias que nós não vamos ser abençoados, mas nesses dias de crise, o que mantém um casamento sólido é o amor. É a aliança, é o compromisso firmado. Então, jovens, maridos, esposas, antigos, casados, não existe esse argumento de casamento acabar por falta de amor. Isso é mentira. Você decidiu amar, amor não se acaba. Só quem diz isso é o poeta, que teve 7 esposas, ou 13, 14 esposas que ele teve, que ele disse isso. Não sei quantas esposas ele teve. E o amor seja eterno enquanto dure. Conversa fiada. Você decidiu amar. E a aliança que você fez com sua esposa, com seu esposo, é que vai sustentar esse casamento. E vai aguentar as tempestades da vida, porque elas virão e virão com força muitas vezes. É assim ou não, gente? Primeiro pilar para manter o casamento, o amor. Segundo, compromisso. Segundo é o compromisso. Segundo pilar para manter um casamento sólido é compromisso. Veja comigo Mateus capítulo 5. Vai lá no Novo Testamento, no início do Novo Testamento. Mateus capítulo 5. Capítulo 5, verso 33 ao 37. Diz assim a palavra de Deus. Interessante que Jesus, quando fala isso no Sermão do Monte, o Sermão do Monte é instrução para o povo viver, é instrução para o povo caminhar, é instrução para você viver dia a dia na sociedade. O Sermão do Monte são instruções de Jesus, uma pregação de Jesus ensinando ao povo praticar a palavra de Deus. O versículo 33, logo depois de Jesus falar sobre divórcio, ele diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, resumindo, quem vive jurando, vive mentindo.
Resumindo, quem vive jurando por tudo vem do maligno, porque a Bíblia diz uma coisa, ou é sim ou é não, meu irmão. E Jesus está dizendo, para de jurar. Assuma. Decida. Comprometa-se. As bases para um casamento sólido são construídas através do amor e através do compromisso. O compromisso do sim, sim e do não, não. Para de mentir no casamento. Para de não ser claro o seu casamento, o seu relacionamento. Quem são os seus amigos? O que é que você conversa? Eu fui pregar em Currais Novos. Eu não sabia que a turma acompanhava as nossas pregações. E quando terminou o culto, tinha lá 300 mulheres para falar comigo. Eu disse, misericórdia, vou apanhar agora. Não, porque uma ouve, mulher assim, né? Uma ouve uma pregação e conta para outra, resultado. Pastor, teve uma pregação sua, que eu não sei qual, o senhor falou que ia quebrar celular de homem, porque a mulher não pode ver o celular do marido, o que é que ele está conversando, porque eles botam segredo no olho digital para que a gente não possa acessar. Então tem um bocado de celular aqui para o senhor quebrar aqui na igreja. Aí eu disse, irmão, não sou pastor dessa igreja não. Você, pastor Jocélio, é com você aqui, deixa eu ir para lá. Mas elas ouviram, eu não sei onde foi que eu preguei isso, quando foi, mas ela disse que eu falei, eu nem lembro que eu falei isso, mas eu vou falar agora. Então, que danado tem no celular que as mulheres não podem ver o seu celular, miserável? Tenha vergonha. O que aqui tem no seu celular que a sua esposa não pode ver? Botar a íris do olho para detectar, que é isso? É Matrix, é? Que é isso, rapaz? Isso é mentira. A vida da gente, a Bíblia diz, ande na luz. Quem anda na luz não tem segredos. Quem anda na luz, a vida tem holofotes. Quem anda na luz, a esposa tem acesso ao celular e o esposo tem acesso ao celular, à conta, a e-mail, a tudo. Que história é essa? De cada um ter segredo com o outro? O seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não. A mentira tem sido tão comum no nosso meio que nós vamos assinar um documento. Eu sou pernambucano, vocês conhecem, nordestino da Gema, e o nordestino tem muito disso de a minha palavra é a minha palavra. Eu dei a palavra. Então o cara fica desesperado se ele não conseguir cumprir a palavra. Hoje palavra não serve mais. Aí se criou reconhecimento de firma, assinatura. Primeiro assinatura, depois reconhecimento de firma. E só reconhecimento de firma não serve. Tem que ser autenticado. Por quê? Por causa de mentira, gente. O direito vem para corrigir um fator social chamado mentira. Sejamos honestos, onde é que a gente anda? O nosso sim, sim, o nosso não, não. Cadê o nosso sim e o nosso não? Como é que está a nossa vida? Como é que estão as nossas promessas? Aí, por que o compromisso solidifica o casamento? Porque eu prometi à minha esposa que iria amá-la até o fim da minha vida. Porque eu prometi ao meu esposo que eu iria honrá-lo até o fim da minha vida. Veja o que é que um juiz diz numa cerimônia de casamento. E é tão importante um casamento para a sociedade, veja bem o que eu vou dizer agora. É tão importante que um casamento num cartório é aberto ao público. Qualquer pessoa pode ver. Como testemunha da sociedade, daquele compromisso que um está firmando com o outro. Muitos tratam o casamento como um contrato, mas contrato tem dia para começar e hora para terminar. Aliança não. Casamento não é contrato, casamento é aliança. Um juiz diz assim, é de sua livre e espontânea vontade receber a sua noiva como legítima esposa? Após o sim, o juiz declara, diante de vossa manifestação de vontade e de vos receberdes em matrimônio, eu, como magistrado civil, em nome da lei, vos declaro casados. Aí o clérigo diz assim, solenemente, diante de Deus e da igreja e destas testemunhas, eu, fulano de tal, o clérigo diz para o marido dizer à esposa, eu, fulano de tal, te recebo como minha esposa, ou marido, e te prometo, veja bem o comprometimento, eu te prometo ser fiel, amar, cuidar e respeitar.
na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na fartura e na escassez, por todos os dias da minha vida. O seu comprometimento com a sua esposa e com seu esposo é até quando? Até que a morte nos separe. Eu ouvi história uma vez, não sei se é real, li num livro, essa história que eu vou compartilhar com vocês, eu não sei nem se está no devocional nosso. A história de um homem que procurou seu pastor para comunicar sua decisão de divorciar-se. O pastor fez todos os esforços para ajudar o casal na decisão de manter o casamento, mas o pastor não teve sucesso. O homem realmente estava decidido a se separar da esposa por incompatibilidade de gênios. Eu não tinha coragem de dizer isso aqui que o pastor disse. Mas depois de eu estudar isso aqui, eu acho que eu vou ter essa coragem. O pastor pediu para o homem se ajoelhar. Disse: irmãos, então eu já tentei tudo, já convenci você que você está errado, que não pode acabar esse casamento, que não tem motivo, que não tem argumento, nem você nem ela. Mas eu queria orar por você agora. Já que você quer divorciar mesmo, então vamos abençoar esse negócio. Abençoar um divórcio, olha. Pastor macho da gota. O cara se ajoelha e o pastor diz assim: Senhor Deus, eu estava presente quando esse homem assumiu o compromisso com sua esposa, de fidelidade à sua esposa. E esse compromisso, esse homem assumiu até que a morte os separasse. Mas como ele quer se separar hoje, Senhor? Ele está decidido, Senhor. Eu peço, Senhor, que ele morra hoje. Mata esse miserável. Porque ele quer se separar da sua esposa. Aí o homem ficou desesperado. Pastor, está doido, pastor? Que oração é essa? O pastor disse: como? Você não quer se separar? Eu estou lhe ajudando num compromisso que você assumiu diante de Deus e das pessoas, de até que a morte os separe. Então eu estou orando para que você tenha razão de se separar. Aí você vai estar certo. Não, pastor, pelo amor de Deus, mas essa oração não dá. Eu vou começar a fazer isso aqui na igreja. Por dois, que não tem condições, gente. Porque esse pastor macho, eu acho que esse cara era pernambucano ou paraibano. Porque, eu não sei, rapaz, acaba corajoso. Então assim, gente, nós assumimos um compromisso. E hoje, é interessante que eu olho para o mundo, eu vejo pessoas não cristãs que não têm princípios cristãos, mas têm princípios da família, que são fundamentados no casamento. Tem um articulista da revista Veja, você pode procurar isso na internet, você põe lá, Stephen Kant, ele tem até livro, Contrato de Casamento. Ele tem livro falando sobre casamento. Ele diz o seguinte: olha, eu completei 50 anos de casado e convidei meus amigos para os meus 50 anos de casados. Todas as mensagens que eu recebi foram de zombaria. Cara, e tu tá aguentando a mesma mulher 50 anos? Eu pensei que eu já estou na quarta. O outro eu já estou na oitava, o outro eu estou na quinta, o outro disse: oh, minha graças a Deus morreu. Ele diz isso no artigo, é interessante você ler esse artigo. Aí ele responde assim para os caras: eu também estou na quarta. Eu estou no quarto casamento. Eu casei com a mesma mulher 4 vezes. Amém? Nós já tivemos crises, mas nós tivemos que renovar nossos votos. Nós tivemos que renovar nossos princípios. Nós tivemos que reajustar nosso casamento. Mas a nossa aliança está mantida. Nosso compromisso está firmado. E nós continuamos de pé 50 anos. Irmãos, uma pessoa que não tem os princípios da palavra, mas tem esse princípio, porque é de Deus. E eu vejo hoje crente banalizando isso, que é tão sagrado diante de Deus. Primeiro pilar para manter um casamento sólido, qual é? Segundo, compromisso. Terceiro, perdão. Mateus capítulo 6. Você está no Mateus 5, vá para o 6 agora. Versículo 9, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso diz assim: Pai Nosso que estás no céu, nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Qual é a base do perdão? Versículo 12 diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como é que eu posso estar num casamento que sempre nós temos crises? Como eu gosto de dizer aqui, eu tenho medo de pessoas que dizem que não tem problema no casamento. Eu tenho medo dessas pessoas. Porque quando tiver um problema, vai dar a separação na certa. Ah, pastor, nós não brigamos, nós somos só lua de mel. Meu irmão, não existe isso. Nós pisamos no calo de quem a gente dorme um do lado do outro. Nós só pisamos no calo de quem está perto. Pastor Renildo diz uma coisa interessante. Que no casamento, quando o casal está brigado, é ruim demais, porque parece que quando os dois vão para a cama, tem uma parede que sobe assim, e um não consegue nem falar com o outro. E quando não vai dormir, um na rede ou no sofá, né? Porque quando a mulher está braba, ela fecha a porta e o cabo nem entra. Então, todo casal briga. E tem dia que a situação não está boa. Lá em casa, infelizmente, eu sonhei com um Sméagol no meio da cama, né? Misericórdia, aquele bicho horroroso. Mas o pastor Renildo disse que na casa dele é uma parede que nasce assim. Satanás, ele é pedreiro também, ele bota uma parede assim. E acaba naquela noite com o casamento. É horrível. E a gente sabe que é horrível, porque a gente não fica bem porque a outra pessoa é a nossa metade. Não é a nossa metade, não, é a nossa parte. É uma só carne. Não é a metade, é uma só carne em nós. E a gente fica mal pra caramba. Dorme mal. Mas, em nome de Jesus, conversem, se perdoem. Porque eu não consigo admitir um casamento que as pessoas ficam guardando rancor, amargura, ressentimento, prejudicando o coração, prejudicando a mente, prejudicando o corpo físico, prejudicando a alma, magoado o tempo todo, porque não se perdoa. Porque não se conversa, ou às vezes quando vai conversar, é na hora da ira, da raiva. Não é hora para conversar, irmãos. É melhor dormir mal pra caramba e conversar depois. E às vezes nós usamos aquele texto, né? Usamos errado, né? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Vamos conversar, aí é outro fight. É melhor não... Tem hora que é melhor não conversar. Você está sendo sábio. E não está deixando o sol se pôr sobre a vossa ira. Porque tem hora que você está arretado. Então é melhor ficar com a boca calada, porque você vai machucar quem ele ama e quem você ama. E às vezes a mulher quer conversar, porque a mulher é assim, né? Você não quer conversar, tá vendo? Eu quero conversar, você não quer. E não sei o quê. A gente quer resolver isso, olha, porque faz 1000 anos que eu estou falando isso aí, você não quer resolver isso. Minha filha, pelo amor de Deus, deixe ele quieto. Porque ele vai falar besteira e você vai sair chorando. Como o pessoal diz, o moído da mulher com moído, o negócio é sério, né? Por favor, não faça isso. Deixa o cara se acalmar, deixa ele se acalmar. É melhor para os dois. Vocês se amam. Se perdoem. Como é que eu não perdoo minha esposa? Como é que eu não sou perdoado? Se eu digo, Senhor, perdoa minhas dívidas assim como eu perdoo aos meus devedores. Será que eu perdoei? Será que eu perdoo? Será que eu não tenho mágoa contra a minha esposa de 30 anos? Será que eu não tenho mágoas com o meu esposo de 20 anos? Alguns dizem que querem perdoar, porém a questão é que o sentimento está lá amargurando o tempo todo e a pessoa não consegue perdoar. Deixa eu dizer uma coisa para você, perdoar é um ato de fé. Eu já vi casais se perdoarem.
Eu já vi mulher traindo o marido e o marido dizendo: em nome de Jesus, com o perdão de Jesus que derramou na cruz, eu te perdoo, com o perdão de Jesus. O cara tem que ser muito homem para dizer isso. Eu te perdoo com o perdão de Jesus. Porque não é o meu perdão. É o perdão de Jesus que me alcançou e te alcançou agora. E vamos renovar nossa vida. Eu conheço mulheres que perdoaram maridos. Mas nós vivemos numa sociedade que não sabe se perdoar. Que só se ataca, só se fere, só se machuca. Pessoas cheias de si, com um umbigo maior do que o mundo. E quando se fala de perdão, para quê? Então, vivem uma farsa dentro de casa, vivem uma farsa na sociedade, como casais abençoados, mas dentro de casa são dois leões, se degladiando. Porque não sabe sentar, um olhar no outro e se perdoar. E muitas vezes vivem uma farsa dentro da igreja. E a nossa forma de ser igreja contribui muitas vezes para esse tipo de comportamento. Porque não existe uma coisa dentro de casa chamada perdão. Perdão. Primeiro pilar para um casamento sólido é amor. Segundo é compromisso. Terceiro é perdão. E quarto e último é ser perdoado. Mateus capítulo 5. Volta agora para o 5 novamente. Versículo 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24 diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. É tão sério a questão do perdão, tanto para quem perdoa quanto para quem erra, que a Bíblia diz assim: se você se lembrar que seu irmão tem algo contra você, ou seja, você está errado. Você está errado. A Bíblia diz: deixe sua oferta, não, deixe sua oferta ali, vá reconciliar com seu irmão e depois venha fazer a oferta. Isso é sério demais, irmãos. Quantas pessoas nós ferimos? E quantas vezes nós ferimos nossos cônjuges e nós não sabemos pedir perdão? Porque depois se resolvemos na cama, depois a gente dá um cheiro um no outro, dá um presente e resolveu, mas não conversou, não pediu perdão. Nós sabemos que nós estamos errados. Nós sabemos que falamos aquela palavrinha miserável do esgoto do diabo para machucar o outro. Nós sabemos usar essas palavras nas horas mais críticas e tempestuosas para ferir o outro. Mas nós não sabemos depois pedir perdão. Por causa de uma coisa chamada orgulho. Por causa de uma coisa chamada arrogância. Por causa de que existe uma coisa na nossa vida, um mecanismo de defesa, que é acionado automaticamente, porque perdão, ser perdoado significa pedir perdão. Eu estou errado, eu reconheço, eu errei, eu pequei, eu tenho que me humilhar. E num casamento sólido tem que ter humilhação mútua quando os dois erram. Mas se tem uma coisa miserável dentro do ser humano, se chama orgulho. Porque o ser humano não gosta de se humilhar, não gosta de se quebrantar, não gosta de reconhecer que está errado, principalmente aqueles que são acionados automaticamente os seus mecanismos de defesa. Da arrogância, muitas vezes da criação, da forma como viu o pai tratar a mãe tratar o pai, os irmãos se tratarem. Então eu sou arrogante mesmo, sou pedante mesmo, vivo em cima do pedestal. Eu pedi perdão, eu para essa aí, para esse aí. Não, para quê? Tem um autor que diz uma coisa sobre o orgulho interessante. Quero compartilhar com vocês. Ele diz assim: mate o orgulho. Imagine aqui você está diante do orgulho. O orgulho está lhe consumindo. Você precisa pedir perdão a alguém, porque você errou. Mas o orgulho não deixa.
E ele tenta imaginar uma luta contra o orgulho. Você e o orgulho. E ele diz assim: mate o orgulho. Pegue ele pelo pescoço. Sufoque o orgulho. Você vai conseguir matá-lo. Você matou o orgulho. Cave um buraco bem fundo. Pegue o orgulho, ponha no caixão. Feche o caixão. Solde o caixão todinho. Ele está bem, ele não vai sair dali. Morreu, mas ele tem perigo de sair, então deixa ele lá. Ponha o caixão do orgulho dentro da cova. No lugar de pôr areia, 7 palmos de terra, você põe concreto e chapa de ferro. Para ele não ter o perigo de sair dali. Porque o orgulho é triste e ele vai fugir dali. A gente tem que ter cuidado. Quando você conseguir matar o orgulho, destruir o orgulho, enterrar o orgulho, cobrir o orgulho, você ficará orgulhoso da sua humildade. Quando você conseguir matar o orgulho, você ficará orgulhoso da sua humildade. De tão miserável que o orgulho é e de quanto ele nos destrói. Pastor Joel, da Primeira Igreja Batista do Recife, me ensinou uma coisa. Quando eu conheci o pastor Joel e a Primeira Igreja Batista do Recife, foi num momento de crise no meu casamento. Eu estou com Geisa, vai fazer 21 anos. Foi minha primeira namorada. Comecei a namorar com Geisa, eu tinha 17 anos, ela tinha 19 anos. 21 anos que nós estamos juntos, graças a Deus. Mas um momento de loucura, eu liguei para lá e para ela e disse: olha, vamos nos separar. Eu me separei da minha esposa por telefone. Estava afastado do evangelho, sem querer nada com a vida, e ela grávida de Larissa. E ela estava dentro da universidade. Eu lembro como se fosse hoje que uma amiga dela orou por ela na hora, ela chorando muito. Ela tinha decidido se jogar na frente de um ônibus. E uma amiga dela disse: não faça isso, a gente conhece Marcelo, não vamos fazer isso, vamos tentar inscrever vocês para um encontro de casais e discipulado de casais da igreja. É extremamente difícil conseguir uma vaga. Tipo assim, era 800 inscritos para 80 vagas. E já era na outra sexta-feira. E já estava lotado. Alguém desistiu e eu e Geisa foi. A gente conseguiu. Deus restaurou o nosso casamento. Isso faz mais de 15 anos. Nós já éramos recém-casados. E teve uma coisa que o pastor Joel falou que marcou muito a minha vida naquele congresso, e depois daquilo nós nos reunimos quase que 2 anos sendo discipulados por um casal lá da Primeira Igreja Batista do Recife. 2 anos, todo final de semana a gente ia para Recife para ser discipulado. Todo final de semana, todo sábado. Era intencional, era sacrificial, era duro, mas foi bênção na minha vida. E eu louvo a Deus, porque descobri muitos traumas na minha vida que não tinha nada a ver com minha esposa, não tinha a ver com a minha vida, com o meu passado, e que eu tinha trazido para o casamento e estava prejudicando a minha vida. Aí o pastor Joel dizia uma coisa que eu quero dizer para vocês hoje. Tem 3 palavras que abençoam um casamento na hora que você está errado. Eu errei, me perdoe, eu te amo. Eu errei, me perdoe, eu te amo. 4 fundamentos para um casamento sólido: amor, compromisso, perdão e ser perdoado. Talvez ser perdoado seja o mais difícil por causa de uma coisa chamada orgulho. Mas aprenda a dizer: eu errei, me perdoa, eu te amo. Com certeza, Deus irá abençoar seu casamento, sua família, seus filhos, sua casa. Seja uma casa de bênção. Amém? Santo Deus, aqui estão famílias, aqui estão pessoas que se amam, aqui estão casados, aqui temos casamentos em crises, aqui temos pessoas divorciadas, aqui temos pessoas que foram machucadas num casamento, aqui temos pessoas que não tiveram um bom exemplo nos lares de um casamento sólido, mas lutam para que os seus casamentos sejam sólidos. Lutam para que seus casamentos tenham princípios pautados na palavra.
Pai, aqui tem pessoas que estão chorando para sustentar o casamento. Pai, aqui também nós temos pessoas que estão pensando em desistir. Chega com a tua graça restauradora nessas vidas. Aqui temos pessoas que estão chorando há muito tempo, achando que a luta nunca vai acabar. Chega com conforto nessas vidas. Pai, que possamos ser uma igreja que tem coragem de pregar aos 4 cantos do mundo, para a comunidade lá fora, que casamento é bênção do Senhor, que casamento é princípio do Senhor, que o Senhor instituiu o casamento, que o Senhor fez o primeiro casamento entre Adão e Eva, e que o Senhor vela por essa comunhão no casamento. O Senhor vela pela solidez no casamento. O Senhor vela para que o amor, o compromisso, o perdão, o pedir perdão, exista dentro do casamento, para que ele amadureça, para que ele cresça, para que a tua graça chegue ali, para que aquela família possa respirar o bom perfume de Cristo, e que esse perfume possa inundar outras casas, outras ruas. Abençoa as famílias aqui, ó Pai. Abençoa os solteiros, abençoa os viúvos, as viúvas. Abençoa aqueles que estão à procura de um amado ou de uma amada. Renova a confiança desses amados, que eles possam encontrar essa pessoa e que possam firmar sua história nos fundamentos de um casamento sólido. Sustenta os casamentos aqui, ó Pai, com tua graça, com teu Espírito. Que nós possamos cantar de fato e de verdade que a nossa casa é casa de bênção. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça bendita de Jesus, que a comunhão do Santo Espírito de Deus nos acompanhe. Que tenhamos uma semana maravilhosa, debaixo da tua graça e do teu cuidado. E que a nossa casa seja casa de bênção. Para a honra e glória de Jesus. Amém.